ela tem grandes problemas com a questão de tempo. Eles são ansiosos demais. Então, eu mostrei aqui os temporizadores que eu tenho. O que significa? O temporizador nada mais é do que o tempo que ele tem que esperar para determinada atividade. Então, ele está fazendo uma atividade e ele diz assim, ó, você vai ficar, esse é seu temporizador, é o tempo que tem que passar. Você vai virar e você vai ter que virar 3 vezes. Quer dizer, esperar terminar e vai virar 3 vezes. Porque este temporizador são de 4 minutos. Tem alguns temporizadores, esse é mais rápido, e você vai dizer, olha, aqui está eu vou virar o temporizador, ele é muito mais alegre, ó. Então, ele é rápido, ele demora 1 minuto. Então, quer dizer, você vai ter que virar isso 10 vezes. Você está aprendendo ele a diminuir a ansiedade e trabalhar com a expectativa dele. Tem esse, temos também esse daqui. Este daqui é para crianças maiores, e aqui é simplesmente aquilo que a gente põe, tem gente que usa isso na cozinha, é da kitchen, né? Da cozinha. É um despertadorzinho, é de 1 hora. Então, durante 1 hora, você tem que fazer essa atividade. Então, você mostra e esse vai despertar. Esse é um temporizador, este é outro temporizador, tá? Durante 1 hora ele vai ter que fazer. E aqui nós temos um temporizador que eles são digitais. Então, você vai dizer, ó, hoje você vai para a escola e vai voltar, e depois que você chegar, você vai ver o tempo que você gastou, pode levar para a escola. Então, isso dá para a criança, claro, são crianças maiores, as 2 crianças que eu falei, uma tinha 6 e a outra tinha 8 anos, para que eles possam entender a noção de tempo. Mas esse daqui, para os menores, Gilce, é maravilhoso. Porque esse daqui dá uma noção direta da questão de tempo, eles não conseguem entender. Às vezes eles pedem, por exemplo, alguma coisa para você e você diz, espera um pouquinho. Então, eles não têm essa noção de tempo. E aqui fica uma noção de tempo palpável. Eu tenho este com menor, eu tenho este daqui, são 2 iguais, inclusive, um maior, outro menor. Tá? Tudo isso para que a criança possa entender a noção de espera, não é? Porque a noção de espera é uma noção de tempo. Como eu disse para vocês, eu sou pedagoga, né? Eu sou pedagoga, professora especialista, né? E com deficiências e transtornos, mas principalmente com crianças autistas. Eu trabalho na formação de profissionais, não só eu e o Lucas e toda a nossa equipe, nós temos o mundo autista, mas eu também trabalho na formação de profissionais, porque assim, quanto mais conhecimento do que foi adquirido ao longo da minha vida, eu tenho que levar, tá? Mas assim, então, como eu disse, eu conheço psicóloga, eu funciono com uma psicóloga, com uma terapeuta ocupacional, com uma psicopedagoga, com uma psicomotricista, por quê? A gente precisa, quando tem dúvida, de buscar através dela. Mas a gente percebe que todo atendimento que é ali, todo atendimento com a criança autista é um viés pedagógico. Tem um viés pedagógico. Então, assim, eu tenho uma amiga minha que nós avaliamos juntas, porque às vezes eu preciso de testes de QI, do VISC, que ela faz e eu não sei fazer, né? Eu acompanho, conheço todo, mas eu não sou psicóloga. Então, a gente sabe muito bem aonde a gente pode ir. Então, neste VISC, a gente percebe que daí a gente vai ver, a gente acompanhando, a gente vê daí, quando se faz, a partir dos 7 anos, a gente vê que às vezes tem um problema de ordem motora, às vezes é a área cognitiva que tem algum problema. Então, a gente vai vendo e caminha, mas agora o trabalho é pedagógico, tá, Kelly? Pode ficar tranquila com respeito disso. Tanto é que isso, todo o atendimento do curso é para terapeutas, para terapeuta ocupacional, para fonoaudiólogo, para profissionais da educação e para psicólogos também. Porque, assim,
ela contempla todo esse universo terapêutico. Ela contempla, sim. Porque, assim, a cartilha e todo curso, ele tem uma, como diz o Edson, pela minha experiência, tem um viés de palavras mais simples, mas com as palavras exatas, necessárias, para que vocês entendam este universo. Não adianta eu falar com pais, com profissionais, numa linguagem mais densa, né? Mais de pesquisa, se realmente eu não chego até vocês. Então, o objetivo maior deste curso é transitar na família, transitar no universo terapêutico, para que possam entender da beleza que é a criança autista. Eles são incríveis. Eles são incríveis. Mais do que incríveis, se existe um nome para isso daí. Então, a gente precisa. Então, este curso oferece a oportunidade de vocês conhecerem ele, conhecerem as características dele, conhecerem o apoio legal que existe, as formas terapêuticas que existe para trabalhar, e principalmente falo sobre a integração sensorial, porque o mundo deles é muito intenso. Então, quando nós falamos em integração sensorial, é essa discriminação sensorial. Eu e vocês sabemos fazer esses ajustes sensoriais, o autista não. E se ele não aprender quando criança, ele será um adulto que vai ter muita dificuldade nas suas interações. Muita dificuldade. Então, ele tem que aprender. Quanto mais cedo ele aprender, e vocês viram que não é difícil entender a criança autista, somos nós que temos que nos curvar diante das incertezas dele, porque ele não sabe dizer para mim, para você, olha, pai, eu não como essa comida porque o brócolis que você colocou hoje é diferente do brócolis que você colocou ontem. Hoje cozinhou demais. Tem uma textura diferente, tem uma consistência diferente. Mas eu como o brócolis cozido do jeito que for. Só que somos nós, pessoas típicas, eles não. Porque cada cozimento tem uma textura diferente, tem uma consistência diferente, tem um sabor diferente. Às vezes eu ponho mais sal, menos sal, mais azeite, menos azeite. Então, tudo isso ele vai aprender, por isso tem que ser apresentado. E tudo isso é um comportamento alterado a nível de seletividade alimentar. Quando nós falamos de seletividade alimentar, nós estamos falando de comportamento. Então, quantos detalhes? Os autistas vieram para nos fazer melhor, para a gente pensar melhor, porque o mundo deles é tão intenso e sou eu, com a nossa perseverança. Não adianta ser perseverante e não ter conhecimento. Porque é como se fosse degrau após degrau. Hoje eu faço isso. Por exemplo, a Gilce, quando falou para mim do filho, do sobrinho dela, né? Foi seu sobrinho, né? E que a casa do pai está totalmente organizada, a casa da avó está organizada, a casa dela, as pistas antecipatórias na escola. Então, essa criança já está se organizando. Então, ele vai usar essa organização para outras situações. E eles vão aprender. Às vezes, a nossa primeira experiência é difícil. Não falo difícil, é desafiadora. Mas nós vamos nos adequando. Nós vamos conhecendo melhor eles. Não é birra quando você percebe que existe alguma alteração de comportamento. É ele que está dizendo para vocês, eu não sei o que fazer. Você me colocou uma roupa que eu não gosto. Você comprou um sabonete que está no banheiro que tem um cheiro forte, mas ele não sabe dizer. Ele vai aprender. Quando eu faço essas pistas antecipatórias, eu ofereço para eles uma oportunidade de eles conhecerem um mundo que é tão desafiador. A rotina você faz, porque assim, não existe, por exemplo, para todas as crianças autistas, não existe um jeito único. Não existe um jeito único. Tem crianças que você só põe o dia dela. Por exemplo, eu acredito, Edson, que a sua menina, que você diz, é ansiosa,
fazer uma rotina do dia dela, não da semana. Daí, do carro, eu aconselho você mostrar assim, que existem carros, o carro preto é o seu, o carro branco é da amiga, mas existe carro vermelho, existe carro azul, as cores que existem de carros, apresentar para elas. E quanto ao dormir, que ela tem dificuldade de dormir, você mostre para ela um urso dormindo, você mostra para ela um cachorro dormindo, o papai dormindo, a mamãe dormindo, várias pessoas dormindo. E faz uma representação do dormir. Qual é a representação de dormir? Nos desenhos animados, alguém que dorme tem um zzz. Essa é a representação. Porque ela precisa de algo concreto, Edson. Você está me entendendo? Então, você vai pôr o urso com aquele zzz. Você vai pôr o cachorro com aquele zum. Você vai ter som, quer dizer, ela sabe que aquelas pessoas, que aqueles animais, que você, que a mãe dela, que a professora dela, também dormem. É uma representação. Ela não entendeu ainda neste universo que dormir, porque ela nunca viu ela dormindo. Você pode até fazer aquele dormir, deixa por último dela, daí você vai mostrar para ela que ela dorme. Mas mostra você dormindo, a mãe dormindo, a professora dormindo. Quer dizer, faz essa representação. Tira uma professora, vou tirar uma foto de você dormindo. Fecha os olhos, encosta aqui numa almofada e tira a foto. Por quê? Porque ela precisa dessa representação. Lembrando do Criando Memórias, lembrando da memória de trabalho, o que vocês têm que fazer com os filhos de vocês, com os alunos de vocês, Kelly, é criar memórias. Vai numa festa, o que tem na festa? Tem pipoca. O que a Gilce fez? A Gilce fez criando memórias, criou memórias. E daí ele sabe. Se alguém falar assim para mim, professora, a senhora já foi numa festa, não, numa praia de pelado? Eu imagino, né? Não tem praia? Não vou. Eu não tenho nenhuma representação, nunca me mostraram uma foto. E não tira foto, né? Quer dizer, não vou. Não sou autista, mas não vou. Vocês estão me entendendo? Todos nós precisamos de uma representação. Às vezes a mulher é muito assim. Eu fui num lugar, é assim, assim. Que jeito? Você já, a primeira coisa que você pergunta, que jeito? Você precisa de uma representação. Nós, pessoas adultas. Né? Então, eu, por exemplo, eu vou para tal lugar, eu ando com eles, mas eu faço assim, eu tenho que passar em tal posto de gasolina, tenho que passar, eu preciso de mensurar os lugares que eu vou passar. Meu neto quase morre de rir de mim, mas essa é a forma. Então, nós precisamos estabelecer, mostrar este mundo para ele, e somos nós que vamos mostrar família e escola. Tá? Então, por isso, Kelly, que muitas vezes você fala, mas eu estou num viés pedagógico. É um viés pedagógico. Isso daí significa, eu estou estabelecendo entre eu e eles uma interação. Estou ensinando ele a interagir, estou ensinando ele a fazer esses ajustes, estou ensinando eles a viver. Mas eles não sabem viver? Eles funcionam de forma diferente. O funcionamento deles é diferente. É intenso demais o cérebro deles. Pensem num cérebro intenso. Existem relatos de pessoas autistas adultas que falam que eles precisam, quando criança, precisavam bater a cabeça para poder se organizar. Então, é um mundo além de intenso, é um mundo de sofrimento. Então, nós temos que minimizar essa dor, essa incerteza, esse não saber o que fazer. Como você disse, a minha filha, vamos almoçar, à tarde vamos na casa da vovó. Ela não tem tempo, ela não tem o tempo. Então, por isso, o temporizador vai ser eficaz. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Toda criança, isso não sou eu, é a ciência que mostra, ela tem que ficar com seus pais. Mas às vezes eu vejo pais falar assim, ele brinca com os maiores. Ele brinca com os maiores porque ele manda nos maiores. E os maiores obedecem ele. Ele brinca com os menores porque os menores ele faz o que ele quer.
A dificuldade de toda criança, e principalmente da criança autista, é brincar com seus pares. Porque é nos pares que têm as mesmas ideias e eles se disputam entre si. E eles precisam trabalhar com esses conflitos. Ele pode ser uma criança hiperinteligente, mas ele tem que interagir com as crianças que são seus pares. Sabe, Elisete? Por isso que hoje em dia, vocês sabem que as nossas bases nacionais comuns curriculares do Brasil inteiro, eles falam bem claramente que as crianças têm que acompanhar, mas ele não aprendeu ainda, mas ele vai acompanhar os seus pais. Ele vai aprender, vai adaptando nas séries posteriores, mas ele vai aprender. E se essa criança sabe demais, a professora dele vai ter que ser motivadora, mas o mais importante não é só o conteúdo, é as brincadeiras com seus pares, as interações com seus pares, porque ele vai ficar com crianças maiores, ele não está maduro ainda o suficiente para trabalhar com crianças maduras. Ele pode ser muito inteligente, mas ele precisa de estar com seus pares. Mas a professora dele é que vai ter que fazer todos esses mecanismos antecipatórios e principalmente trabalhar com uma criança que já foi alfabetizada. Porque o objetivo da primeira série não é só o processo de alfabetização, mas é sim mostrar este universo para ele, universo de leitura, de histórias. Ele pode estar alfabetizado, mas será que ele conhece a história do seu município, a história da sua cidade, a história da escola? Então, ele tem que transitar em todo esse conhecimento. Mas, assim, a escola vai adequar o material, porque, assim, a escola, por mais que a escola ainda a gente perceba, ela está crescendo, a escola também está buscando recursos. Olha aqui, nós temos professores, profissionais que estão buscando recursos. E a gente vê que cada vez mais nós está engrossando a fileira de profissionais que estão buscando recursos. Eu tenho trabalhado nos cursos de pós, gente, eu falo com pessoas do Brasil inteiro. Então, tudo isso é desafiador. Ainda o autista é o desafio do nosso século, porque é um cérebro que tem uma capacidade imensa. Só que se nós não auxiliarmos, essa inteligência não aflora. Então, Silvério, o que você fez é fazer com que essa inteligência aflorasse. Você deu pistas antecipatórias para ele, você foi. Em algumas situações ele chorou, porque ele vai, como eu disse, nada é passe de mágica, né? Mas eu vou fazendo, vou fazendo. Gente, teve dia do meu filho ligar para mim e falar assim para mim: mamãe, fazem 3 dias que ele só chora. 3 dias. E hoje, gente, só para vocês terem uma ideia, ele montou um canal no YouTube, sozinho. O pai dele deu algumas orientações para ele, mas achou que ele não fosse, que aquilo não fosse capaz. Ele faz coisas de criança, ok. Mas ele senta, ele se organiza, ele mesmo já está se organizando. Estou doida de vontade de ver ele, faz dias já que eu não vejo ele, meses, esse ano eu só vi ele uma vez. Então, mas as férias estão chegando, né? Então, a gente percebe que é o investimento que a gente faz de estudar, o investimento que a gente faz de organizar a criança, de dar pistas antecipatórias, conhecer sobre a integração sensorial, conhecer as características dele, saber que ele não se ajusta se nós não ajudarmos. A inteligência, gente, a grande. Se eu pudesse dizer que a criança autista tem uma deficiência, ele não é deficiente, tá? Mas só para esclarecer, é de interação. Ele tem grandes problemas de interação.